Fala pessoal, tudo bem? Hoje estamos em mais uma live, mais um Dia da Retidão. O Dia da Retidão é um projeto nosso do mandato que se transformou no Dia da Retidão em Santa Maria. Todo dia 7 de cada mês é considerado o Dia da Retidão. E por que nós pensamos nesse projeto, né? Então é a Lei 6678 de 2022, tá? Para quem quiser consultar a lei, os seus motivos, né? E a gente pensou nesse projeto de lei para trazer um pouco mais de valores para o mundo, de inspiração, para trazer um pouco de luz para o mundo, né? Esse nosso mundo aí tão conturbado, tão difícil. E por que o dia 7 de cada mês? Porque é o 7º mandamento, que é o não roubarás. E agora, né, o nosso convidado de hoje é o padre Diego Baldes, que é capelão do Exército aqui em Santa Maria, que é um grande amigo, a quem eu agradeço muito, todo o trabalho que faz, enfim, a direção espiritual que fez na minha vida, que mudou a minha vida, e enfim. E o padre pode ajudar, porque ele ajudou na construção dessa lei, que é uma ideia do Dr. Edson Domingues. Eu nunca vou deixar de agradecer ao Dr. Edson a proposta dessa lei, ao Padre Baldes, que nos ajudou a conformar esse projeto de lei. E hoje ele é a pessoa que vem nos falar um pouco sobre isso. Padre, muito obrigada por nos receber na sua casa, pessoal. Aqui atrás de nós, depois o padre vai explicar um pouco quem é também José Maria Escrivá, São José Maria Escrivá, um santo muito importante da Igreja Católica, com certeza um exemplar de alguém que lutou a vida inteira por retidão, por santidade. Então, obrigada, Padre, por nos receber na sua santa casa e por topar fazer essa conversa conosco, que é para ser uma conversa descontraída. Amém. É uma alegria poder receber a senhora e a equipe que está presente aí hoje, né? Meu nome é Padre Diego Baldes. Como a vereadora falou, eu sou capelão militar das Forças Armadas, servindo aqui em Santa Maria, né? Já desde o ano de 2020. Quando eu recebi o convite da senhora para essa live, né, para tratar de retidão, eu me lembrei do conceito, né, cristão de liberdade. O conceito cristão de liberdade, ele tem uma definição que é bastante clara, né? E nós podemos aproximar isso de retidão, porque a liberdade, quando é liberdade verdadeira, é para o bem e por isso se aproxima, né, do conceito de retidão. O que é retidão? Na visão cristã, né, católica, agir conforme aquilo que nós somos. Nós somos filhos de Deus, somos cidadãos, somos membros de uma comunidade, né? Então, olhando para aquilo que nós somos, nós devemos pautar o nosso agir, o nosso viver, né? Todo aquele que procura ser coerente com a sua fé católica, cristã, né, vai operar segundo caminhos de retidão e vai ser um sinal para os outros, né? Nesse sentido, pensava também, né, que nós temos que fazer um apostolado da retidão na nossa sociedade. Temos que fazer um apostolado da retidão e saber o seguinte, olha, eu tenho confiança nisso, né? Cada pessoa, cada indivíduo, no seu lugar de trabalho, no seu bairro, na sua vizinhança, procurando viver conforme aquilo que é filho de Deus, homens e mulheres que têm um Criador, né, um Senhor, isso vai se espalhando, vai sendo refletido, difundido, né? E nós podemos fazer esse apostolado, né? É uma alegria poder estar aqui hoje partilhando esse momento com a senhora e com a equipe aí, com os que nos acompanham, né? Tratando desse tema tão importante que é muito afeito, né, ao cristianismo, né? Jesus Cristo, determinada altura, nos disse, né, que o vosso sim seja sim, que o vosso não seja não. Isso é retidão. Exato. Não sermos aí levados por qualquer vento que tenta nos desviar do caminho, né? Por modismos, por tentações. Modismos, tentações. O caminho mais fácil, né, o padre? caminho mais fácil, querer fazer as coisas fora daquilo que é o princípio ético da consciência que está em cada cidadão, né?
essas ações, essas atitudes que nós podemos exercer no nosso dia a dia e daí fazer esse apostolado sendo testemunhas, né? Quando as pessoas veem uma pessoa virtuosa, uma pessoa que procura viver, né, esta virtude da retidão, as pessoas olham com um olhar diferente, né, em todos os âmbitos. Seja o médico no seu consultório médico, seja o advogado no seu escritório de advocacia, seja o operário na sua oficina de trabalho, seja o vendedor, o comerciante, o empresário. Quando agem de maneira reta, fazem o apostolado da retidão e acabam atraindo outras pessoas para isso, né? É importante. Né, padre, a gente pensa muito, e aí muitos me perguntam, isso é possível na política? É possível. É possível. É possível. A política é algo que toca todos nós, né? Aristóteles dizia que o homem é um animal político. Então, nós estamos implicados numa sociedade. Não podemos ignorar o assunto e, diria até mais, como católicos que somos e como cidadãos, nós devemos estar preocupados com isso. Porque ou nós fazemos a política bem feita, ou a antipolítica ou a má política irá determinar o curso das nossas vidas. No caso da política e a retidão, tanto mais, né? Precisamos de homens e mulheres que, de maneira consciente, de maneira cristã e com vibração, com caráter, né, se envolvam com isso. Muitas pessoas me perguntam assim, por que eu não entrei para a política? Na verdade, eu entrei para a política exatamente por isso, porque assim, eu cansei de não estar representada, de votar em pessoas que não me representavam. E não representavam exatamente isso, não representavam a retidão, não representavam, porque nunca é um projeto pessoal, pelo menos não deve ser. Sim, claro. Né? É um projeto social, é um projeto de entrega, é um projeto... olha, padre, não diga o sacerdócio porque não é, mas a entrega, ela é grande. O Papa, certa vez, disse, né, que a política... Papa Francisco? Não, o Papa Paulo VI. O Papa Paulo VI ou Pio XII, se não me lembro bem. Não me recordo agora, peço escusas aí pela falha de memória. Mas o Papa dizia, né, a política é a forma mais alta da caridade, depois da caridade que se deve a Deus, né? Então, sim, acima de tudo, Deus, né? E depois os homens, né? Amar a Deus e ao próximo. A política é uma maneira do exercício do amor ao próximo, e isso tem que ser feito de maneira virtuosa, né? Consoante os princípios da retidão, né? Imagine a senhora a situação de uma nação que tem dentro dela políticos que se preocupam verdadeiramente com o bem-estar dos cidadãos, com o bem comum, né? É isso, na verdade é isso, né? É isso, padre. Agora vamos aí mandar um beijo, um agradecimento então pro meu esposo Jerônimo, padre, que vai estar assim, eu tenho certeza que está triste por não estar conosco, mas está santificando o seu trabalho em outro momento. Nossa. Então, obrigada, amor, por estar assistindo, estar sempre conosco e sempre acompanhando e sempre me apoiando. Para Neca Moraes, que é uma querida amiga que está nos mandando um beijo, padre, para o Wagner Galardão também, que é um querido amigo que está aí nos dando parabéns pela conversa. Então, obrigada, gente, por assistir, por acompanhar o trabalho, por estar sempre apoiando e sempre preservando, assim, esses conceitos, enfim, né, que é tão importante na nossa vida, na nossa sociedade. Um abraço a todos, né, que Deus abençoe a todos aí nas atividades, na correria do dia a dia, né. Nath Heinz. Nath Heinz e também os guris. Podem falar, os guris estão aqui, né, vamos lá, depois Adriana. A gente faz o backstage aqui tá o Éder e o Bruno e a Rita, né? Que não faz parte do gabinete, mas faz. A Rita é o nosso anjo da guarda. A Rita é o nosso anjo da guarda, né? Amiga e irmã, como eu digo, é um presente de Deus na vida. E então a Nath Heinz é filha do senador, tá aí nos ouvindo. Um abraço para a senhora também, que Deus abençoe. Né? Obrigada, Nath, por estar sempre junto aí. O G tá lá cuidando do teu pai, tá com ele, estão indo para São Borja, para tua terra, minha amiga. Então é isso. Mas, padre, voltando à nossa retidão, né? Aos dias de hoje. Amanhã nós temos um dia muito importante para a Igreja Católica. Amanhã o povo católico celebra
uma grande festa, né? Uma grande solenidade litúrgica que tem tudo a ver com retidão, sabia? Sabia. Ele explica o porquê. Estou estudando, padre. É um assunto que talvez possa, talvez não, com certeza vai enriquecer aí, né, o cabedal dos conhecimentos nossos, né? A solenidade de Corpus Christi, ela foi instituída pelo Papa na Idade Média para promover, veja, senhora, uma das razões, além, claro, da devoção, né, à Eucaristia, ao Santíssimo Corpo, ao Santíssimo Sangue de Cristo, mas para promover a unidade na sociedade daquela época, que estava sendo prejudicada por muitos movimentos heréticos, né? Então, para organizar a sociedade, a solenidade de Corpus Christi foi colocada como uma inspiração no coração do Papa, né? Exatamente para que os fiéis católicos tivessem, na sociedade da época, uma consciência maior do fato de que o culto católico ele deve sempre ser também público. Porque as procissões, os belos tapetes que são confeccionados, né? Aqui na nossa cidade de Santa Maria vamos ter uma belíssima procissão organizada pelo nosso arcebispo, junto com seus padres, sacerdotes, diáconos, a comunidade toda, né? A festa, a solenidade de Corpus Christi, ela foi instituída também com esse caráter de mostrar a fé de maneira pública, tendo em vista promover a ordem social. Ordem social que na época era acossada de muitos lados, né? Especialmente pelos movimentos heréticos, né? Então, é um momento também de nós celebrarmos, né? Participarmos e estarmos diante de Jesus, né? Pedindo a Ele que guarde o nosso coração, né? A nossa vida, a nossa família, nos caminhos, né, corretos, no caminho da verdade, né? Nos caminhos retos, né? Então, é um momento especialíssimo para nós pedirmos isso, né? Você que é católico, você que procura esse senso de retidão, né? Amanhã é dia de nós orarmos, né? De repente, talvez você não seja católico, você tem alguma outra profissão religiosa, né? Mas é um dia de nós fazermos oração amanhã e pedirmos, né, para que a nossa sociedade ela seja guiada, né, sempre cada vez mais por pessoas que procuram esses princípios de retidão, né? Então, como a senhora disse, é um dia importantíssimo amanhã para todos nós, né? Importantíssimo. Aí já fica o convite, né, padre? Nós vamos ter um tapete singelo, nós vamos ter um tapete aqui na capelania. Nós vamos na nossa capelania ali organizar a nossa missa, vamos fazê-la de maneira bastante, como a senhora disse, singela, né? Tendo em vista especialmente o nosso público, né? Que são os fiéis da diocese, né? Militar, mas a comunidade civil também, se quiser participar, está convidado, né? Um momento importante, né? Para rezar e pedir a Deus. Pedir a Deus para que nós nos conservemos aí nos caminhos, né, da verdade. E assim, não estamos vivendo tempos muito diferentes de quando a solenidade de Corpus Christi foi instaurada. Se olhamos, vamos ver que não, porque mudam apenas os atores, né? Mas, exatamente. Mas as ações, elas mostram muito. A nossa sociedade talvez nunca tenha precisado tanto como hoje de homens e mulheres que sejam servos e devotos da verdade, sabe? Da verdade de Deus, dos valores da família, né? Dos valores cristãos, dos valores do correto proceder social, né? Precisamos. O combate é muito intenso, né? Cada um, a gente vê muito, né, padre? E aí aquela história assim, hoje eu estava falando até hoje no gabinete com uma pessoa, a questão do fazer a caridade, né? Tem muita gente que faz a caridade assim, eu sou cristão, ou às vezes nem tem essa noção, mas lá no fundo foi posto lá na sua família essa chama, né? Claro. Cristã de fazer a caridade, enfim e tal. Mas é aquela história assim, aí professa péssimos costumes, é uma pessoa que de certo modo tem atitudes de iniquidade e tal, mas ela pensa assim, não,
mas se eu fizer a caridade, se eu for lá ajudar no projeto social, se eu der um prato de comida para alguém, pronto, tá tudo certo. E vai tão além disso. E a ideia desse dia era a gente trazer um pouco disso para a sociedade, sabe? Conseguir conversar com o senhor, com outras pessoas que realmente dedicam a sua vida a trazer essa noção de retidão, mas como um todo, sabe? Como um proceder, não assim num dia, não assim eu faço para espiar minha consciência, Exato, minha culpa, e daí sigo fazendo tudo que não devo. Uhum. Então, assim, esse dia foi pensado nisso também, que não adianta. Eu vou ali, sei lá, ajudo uma pessoa que me pede dinheiro, ajudo uma pessoa que me pede comida. Aí eu acho que eu já estou no colo do Senhor. Não, né, padre? Não é assim, né? Não é assim que funciona. Uma coisa que talvez fosse oportuna, né, dizer a respeito disso é o seguinte, ó. Muitas vezes as pessoas acabam caindo na tentação de separar aquilo que diz respeito à sua fé e à sua devoção daquilo que é a sua vida concreta. Uhum. Não deve ser assim. Quer dizer, eu vou fazer um ato de caridade para uma pessoa pobre. Isso é louvável. Claro que sim. Mas são tantos outros aspectos da minha vida, e nesses também eu devo procurar ser coerente, quer dizer, uma coerência entre aquilo que eu rezo, que eu peço a Deus, e aquilo que eu faço. Voltamos àquilo, que o vosso sim seja sim, que o vosso não seja não, ou seja, transparência e união entre fé e vida, né? Quer dizer, não adianta eu cumprir só, digamos assim, vamos imaginar a situação hipotética de alguém que se propusesse assim, não, da lei de Deus eu vou cumprir só 5 mandamentos, né? Os outros 5 não preciso cuidar tanto, né? Porque afinal de contas... Eu não quero ser santo. Entendeu? Aquela história, né? Padre, eu também sou filho de Deus, né? Não, mas espera aí, exatamente porque somos filhos de Deus é que nós temos que procurar ter uma coerência em todos os âmbitos da nossa vida, né? Então, de fato, retidão desde que acordo de manhã, passando por um paciente que atendo, se sou médico, até a maneira como eu trato os meus familiares, como eu lido, por exemplo, com a coisa pública, como eu lido com as coisas dos relacionamentos interpessoais que a gente trata. Isso tem que atingir tudo, né? Não adianta, né, aquela história, né? Eu acho que eu não tenho pecado, padre. Eu nunca matei, nunca roubei. Mas tem mais 8, né? Entendeu? Muito bom. Se nunca matou e nunca roubou, muito bom. Já é um bom começo. Já é um bom começo, mas, né? Então, de fato, como a senhora disse, né? Essa consciência de que em todas as áreas da minha vida eu tenho que procurar aplicar isso. Só que o que acontece? Muitas vezes o ser humano, por fraqueza interior, acaba não fazendo isso, né? Temos que pedir a Deus, né? A fidelidade é uma graça que só se consegue mediante oração, não adianta, né? É uma luta, mas é uma luta diária, todos os dias, em todas as áreas da nossa vida, né? No final da nossa vida, né? Um parênteses, né? O que você acha que vai acontecer no final da sua vida? Né? Você vai estar com o livro da sua vida diante de Deus. E o livro da nossa vida, ele tem 10 princípios ali, que são fundamentais. Né? E aquilo ali tudo vai ser batido, não adianta. Claro, não sabemos como, né? Vamos estar diante do Senhor. Né? Mas vai ser tudo observado diante de Cristo. Né? Diante de Deus, é a fé cristã. Né? Então tudo tem que estar ok, né? Não pode ter uma área ali que... eu vou negligenciar isso aqui e né, vou entrar no céu ali meio de penetra, né? Não, o céu não tem penetra. Né? No céu não tem penetra, no céu não tem no céu não tem nada que seja não tem jeitinho. duvidoso, não tem jeitinho. Não tem jeitinho. Ou é reto, ou não entra no céu. Sim ou não, né? Ou sim ou não. Isso e é uma pergunta que nós temos que nos fazer, né? E aqui ficou uma sugestão, talvez para você que esteja assistindo, né? Uma prática que é muito boa é a prática do exame de consciência. O que é o exame de consciência? É eu chegar à noite, antes de repousar, né?
Como é que eu procedi esse dia? Eu fui obediente ao duplo mandamento de amar a Deus e ao próximo com todas as suas consequências, né? No meu trabalho, na minha vida de oração, na minha família, na minha profissão, né? Como é que eu fui hoje? Olha, o exame de consciência ajuda muitas pessoas, viu? O exame de consciência ajuda muitas pessoas a encontrarem esse caminho. Não, de repente aqui eu tenho que ajustar um pouco mais, aqui até que estou indo bem e tal, né? Mas temos que procurar, não podemos ficar parados, né? E é diário, né, padre? Todos os dias. É diário. Todos os dias. E não dá, sim, isso é uma coisa que o senhor fala nas homilias, e eu acho importante mesmo. Que as pessoas compreendam que não há separação entre a minha vida mundana e a minha vida espiritual. É uma só. Nós somos únicos, né? Porque nós somos cidadãos do mundo. Quer dizer, Nosso Senhor dizia, né? Estamos no mundo, mas não somos do mundo, né? Quer dizer, o nosso proceder tem que ser um proceder consoante a fé, né? Conforme a fé. Então, uma pessoa que busca a retidão, né? Eu sou padre católico, então observo a questão, né, da fé católica, da fé cristã. O católico, o cristão, ele não pode se pautar pelos valores desordenados e mundanos, né? Achando que vai estar tudo bem. Não pode, não pode. Porque isso é incoerência, né? Isso é incoerência. Então, eu sugiro essa prática. Olha, você que está nos assistindo aí, né? O exame de consciência diário. Como é que eu fui hoje? Como é que eu procedi hoje? Né? É uma excelente prática. Olha, eu tenho certeza que ajuda muito, sabe? É verdade. E não adianta passar pano, né, padre? Não. Temos que ser honestos, né? Porque, pelo menos com veja só. Todos os dias nós levantamos de manhã com a graça de Deus e vamos fazer a nossa higiene pessoal, nos prepararmos, aí paramos diante do espelho, né? Quem tem um mínimo de consciência, o que vê no espelho, né? Se nós pensássemos sobre isso, né? Como é que está o Diego, né? E aí, Diego, como é que você está diante de Deus? Né? Como é que você está, Roberta, diante de Deus, né? E do próximo? A gente tem que fazer isso, é uma prática salutar, né? Se a gente deixa de fazer isso, a gente acaba se emaranhando aí por caminhos muito complicados. Né? Verdade. Vou mandar um abraço e um grande beijo para o meu padrinho de casamento, e nosso grande amigo. O senador também está nos ouvindo, padre. O senador Reis está nos ouvindo. Um abraço para o senhor, que Deus lhe abençoe, né? Sua família, sua vida e seu trabalho. Isso aí. Padre, como eu disse no início, agora as pessoas devem estar curiosas. O senhor podia falar um pouquinho para nós do São José Maria Escrivá, que eu tenho a honra de ter nascido no dia deste grande santo da Igreja Católica. Olha aí, viu? Que alegria, né? São José Maria Escrivá... Uma alegria, uma missão, padre. Ai. São José Maria Escrivá, ele é um santo canonizado pela Igreja. Né? Ele nasceu na Espanha e ele, quando jovem, então, descobriu a vocação para o sacerdócio, discerniu a vocação para o sacerdócio. E bastante jovem, já padre, ele recebeu no coração uma inspiração de Deus, que é a seguinte inspiração: no exercício fiel da minha atividade profissional cotidiana, eu posso alcançar a santidade de vida e servir a Deus, porque à época havia muito aquele conceito de que santidade é algo que está restrito aos monges que estão nos mosteiros, às monjas que estão nos mosteiros, né? Aquelas pessoas que lidam diretamente com as coisas de Deus, né? Como se os cristãos leigos fossem uma espécie, digamos assim, de segunda tropa, né? De segunda classe, né? E São José Maria recebeu essa inspiração no coração de Deus, né? No coração de Deus, essa inspiração vinda. E ele começa a reunir ao redor de si profissionais das mais diversas áreas, formando essas pessoas, dando-lhes doutrina católica, né? E ele recebeu no coração essa inspiração, né, da obra de Deus, né, chamado Opus Dei, que hoje está nos 5 continentes, né? Conta aí com um grande número de membros, né? A grande maioria leigos, né? Que são homens e mulheres que estão trabalhando nas mais diversas áreas, né, da sociedade. Imaginemos aqui advogados, médicos, militares,
trabalhadores, operários, farmacêuticos, enfermeiros, profissionais de todas as áreas, que cumprindo o seu dever fielmente como bons profissionais e bons cristãos, né, procuram a santidade de vida. Para nos lembrar isso, né, que a santidade ela não é para o cristão, né, um opcional da fé. Nós temos que buscá-la, né? E São José Maria recebeu essa missão de Deus de lembrar que é para todos, né? Ou seja, o político, o militar, o médico, o advogado, o trabalhador, o professor, o padeiro, o estudante, o profissional, a dona de casa, a mãe, né? Todos, no exercício fiel da nossa vocação e da nossa vida profissional, podemos servir a Deus, né? Tem uma frase muito bonita, né, de São José Maria, numa homilia que ele fez na Universidade de Navarra, né? Ele diz, abre aspas, ali aonde estão as vossas preocupações, os vossos amores, é que está o lugar do vosso encontro cotidiano com Deus. Olha que coisa linda isso, né? Lindo. Quer dizer, se eu estou como frentista trabalhando num posto e eu faço aquilo com amor, de maneira reta, eu estou agradando a Deus. E eu estou no caminho de santidade. É isso que São José Maria vem nos lembrar. São José Maria é um grande amigo espiritual, né? Eu cedo no seminário conheci a figura dele, né? Pesquisando a sua vida, conhecendo a sua vida, para lembrar, né? Você que está nos acompanhando aí, Deus espera muito de você. Se você faz a sua atividade cotidiana e profissional com amor, dedicação e com retidão, você está fazendo aquilo que Deus quer que você faça, né? Isso é belo, não é para um grupo de privilegiados, né? É para todos. É para todos. A santidade é para todos, né? É isso que ele pregou, né? Como mensagem, como ideia, e defendeu isso durante toda a sua vida. Ele nasceu no ano de 1902, ele faleceu em 1975, né? Agora, no dia 26 de junho, vamos celebrar a sua memória. É um grande santo aí, né? Nós temos grandes santos na igreja que falaram disso, né? Eu me lembro o saudoso Papa João Paulo II, né? Que falava muito para as famílias, né? Muito. No seio da família, o pai e a mãe vivendo as lutas diárias, cotidianas que um pai e uma mãe têm que viver, servem a Deus e são chamados à santidade, né? No matrimônio, na família, né? Então, São João Paulo II, que era doutor em ética, né? Professor universitário, né? Então, grandes figuras, né? Grandes figuras, padre, grandes figuras da história da igreja e que contribuíram muito para a história de retidão do mundo. É como a gente diz, a ideia desse projeto era ser uma luz, um ponto de luz. Eu creio que uma ideia importante a respeito desse tema da retidão, e talvez seja oportuno lembrar, né, isso, muitas vezes parece e se apresenta assim, muitas vezes parece que o caminho da desonestidade é aquele que traz a felicidade. Não é assim. É mais fácil, não né, é assim. às vezes. O que vem fácil, vai fácil e no final de contas, nós que vamos ter que prestar contas da nossa alma a Deus, né? Não podemos nos iludir quanto a isso. Nós temos que chegar com as mãos cheias de boas obras. De boas obras. Quer dizer, eu, a despeito de todas as dificuldades que enfrentei, dos combates que tive que travar, né? Procurei conduzir a minha família, procurei conduzir meu trabalho, a minha vida profissional, segundo os princípios da retidão. É isso que vai valer diante de Cristo, né? E todos nós vamos passar por isso. Um dia nós vamos ter que apresentar o livro da nossa vida para o Senhor, né? E se não tiver reto... Não tem jeitinho. Não tem jeitinho. Né? Mas se tiver reto, né, Deus ele nos prometeu, né, que Ele não nos deixaria órfãos, né? Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver estejais vós também. Mas onde é que está Jesus? Né? Ele é Deus, Ele é a retidão, né? Se nós vamos estar com Ele, somente se procurarmos, né, também a vivência dessa virtude da retidão. É importante lembrar, padre, aí eu vou falar agora, eu vou dar um testemunho, né?
é importante lembrar que Cristo não nos abandona. Não, Nunca. jamais. Que Jamais, Deus, a Santíssima Trindade não nos abandona. jamais, Né? jamais. Então, não é fácil trilhar esse caminho, mas nem não foi prometido que era fácil também, né, Padre? Nunca. Não. Jesus nunca falou em facilidade. Muito pelo contrário, é luta. É luta diária, é luta, mas é importante saber que não estamos sós. Que se entregarmos o nosso espírito, a nossa vontade, se santificarmos cada parte da nossa vida, Deus está ali nos amparando. O meu diretor espiritual, o Padre Rubens, ele diz assim, o Padre Rubens ele mora em Porto Alegre, né? Ele diz assim, Padre Diego, aonde há luta, já há aí um princípio de santidade. Então é lutar, é combater todos os dias, né? É combater todos os dias, porque, de fato, é a própria dinâmica da nossa vida, né? Se tivesse tudo pronto, que graça teria, né? Não teria graça. Eu gosto quando o senhor diz que ser católico é bom, porque é dinâmico. É dinâmico. E não é fácil, mas é bom. Se fosse tudo pronto, não tinha graça. Todos os dias nós temos um Golias para derrubar. Todos os dias. Né? E aí, falando do testemunho, na verdade, assim, Padre Diego que me encontrou. Foi muito engraçado isso. Eu preciso contar, Padre, porque eu nunca lhe contei a minha impressão desse dia. Então vamos contar aqui para todo mundo, né? Vamos abrir. Estávamos indo para Porto Alegre, o Éderley estava nesse dia. A Rita não estava, né, Rita, eu acho? Não. A Rita não estava. Estávamos indo para Porto Alegre num evento do partido, Padre. Aquilo era um evento do partido que a gente estava numa excursão, uma van. Aí nós paramos num restaurante, quem vai caminha para Porto Alegre, e aí vem o padre, que é capitão do exército, é capelão. O padre não estava de batina, o padre estava fardado. Estava fardado, eu estava indo para uma missão em Porto Alegre. Aí vem o padre, né? O padre caminha ligeiro, né? E fala rápido, aquele tá muito tranquilo. Aí vem o padre, assim, para na minha frente e diz, vereadora Roberta Leitão, e eu só faltei bater consciência, sim senhor, padre. Sim senhor, não sabia que era padre, né? Não, porque assim, assado, eu sou o capelão do exército, me disse o nome, eu não entendi metade, padre. E aí, só queria lhe dar os parabéns, assim, assado, dizer que siga nessa história. Eu também, e assim como ele veio, ele foi, eu fiquei... Aí eu fui, o Jerônimo estava junto, Jerônimo, tu viste isso? Ele bem baixinho, mas não tá. Aí eu fui saber quem era o padre, enfim, passaram-se várias coisas, passou um período aí, sei lá, 5 meses talvez, né? E aí o ano passado, a maioria de vocês sabem que a minha mãe esteve muito doente, esteve muito mal, e foi um momento muito difícil, padre. Por quê? Porque é um momento que a gente se fragiliza. A doença nos fragiliza bastante. E, enfim, foi um momento difícil, assim, na vida, né? Eu precisei conversar com alguém de confiança. Eu pensei, bom, Deus me enviou este alguém. E aí eu procurei padre. E aí, padre, eu vou pedir para que o senhor repita, para quem está nos ouvindo, algo que o senhor me disse sobre como enfrentarmos o mal. Porque as pessoas hoje, elas estão, assim, muito desesperançadas, muito descrentes, muito acreditando que o mal vence ao final, muito assim pensando, tá, mas não vale a pena, mas sabe, tipo, muito reagindo ao mal como mal. E o que eu pedi pro padre? Porque assim, vamos lá, o meio político ele não é um meio muito, né, acolhedor, digamos assim, e o meio onde eu vivo ele é bem inóspito, assim. E naquele momento eu vi tanta maldade em torno de mim, quanto na verdade eu esperava um pouco mais de acolhimento, que como cristã eu senti dificuldade de enfrentar o mal não devolvendo o mal. E aí eu vim conversar com o padre. E aí, padre, o que o senhor me disse? É importante lembrar isso, né? Nós achamos ou somos tentados a achar muitas vezes, né? Vendo tantas realidades difíceis que nós vemos no mundo de hoje, né? Na nossa sociedade, no nosso mundo, né? Que as coisas, elas afinal de contas, terão a prevalência do mal, né? Mas isso é uma tentação, isso é uma tentação. Como enfrentar o mal? Crendo e tendo fé naquilo que nos disse nosso Senhor Jesus Cristo. De que se todos os dias eu procurar fazer o que é correto e não ceder nos princípios de verdade, de retidão, daquilo que é cristão,
isto vai ser contado para mim como prêmio por Deus. Quer dizer, lembro, né, meus irmãos e minhas irmãs, há um juízo, né? Há alguém que está no controle de todas as coisas. Né? Deus não permite nenhuma adversidade que não seja para o nosso progresso, para o nosso bem individual, pessoal, né, social, o corpo da sociedade que nós vemos hoje. Tudo isso tem que servir para que nós nos estimulemos a procurar exatamente o bem. Porque é o seguinte, ó, de que adianta eu, por causa do mal, me aliar ao mal? Não adianta. Então, eu me lembro, né, eu falei para a senhora, não faça igual a eles. Por quê? Porque nós temos uma origem e um fim. Né? Uma origem, um caminho e um fim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer, saímos de Deus, devemos caminhar em Deus para voltar para Deus. Agora, quem não tem fé, quem não cultiva a fé, quem não procura esse caminho, aí de fato, aí talvez o caminho mal pareça trazer algum lucro, mas há consequências. Não só aqui, e aí essa perspectiva, né? Uma vez um sacerdote me disse o seguinte, eu quero que você que está acompanhando essa live aqui, grave essa frase. Como que essa ação que eu vou realizar agora vai ecoar na eternidade? Né? Como que uma ação minha vai ecoar na eternidade? Para o bem ou para a minha perdição? Né? Então, como enfrentar o mal? Fazendo o bem e tendo consciência e fé de que Deus há de premiar os bons e punir aqueles que não são bons. Isso está explícito no Evangelho. Né? Vinde benditos de meu Pai, para quem for reto, né? Afastai-vos de mim, malditos, e ide para o fogo eterno. É isso que é o princípio fundamental do nosso agir. Eu tenho que sempre pensar nisso. Então, que bom que ele ajudou, né, naquela época, que só veio conversar. Né? Muito padre. E nós vemos assim, né, e damos graças a Deus porque nós percebemos que, na verdade, fácil, padre. Não é fácil. Não é fácil. É uma a tentação para ceder o caminho mal é muito grande, né? Por isso que eu lhe pedi para repetir para tantas pessoas, porque eu tenho ouvido muito isso, sabe? O mundo já está muito conturbado, aí as pessoas, assim, elas têm uma fé, mas a tentação, ela existe, né? A gente tem o mal aí agindo, a gente tem o Satanás acossando as pessoas o tempo inteiro. E então, assim, eu resolvi dar esse testemunho porque, assim, as pessoas às vezes se deixam levar pelo mal. Ah, mas por que eu vou rezar pela pessoa que me fez mal? Ah, mas por que eu vou reagir de uma forma positiva com aquele que me prejudicou? É porque se você fizer isso, você vai estar se tornando igual ou pior àquela pessoa que é má. É simples assim. Né? É simples assim. É por isso que Nosso Senhor disse, né? Não revidar o mal, né? Que não é ser bobalhão, né? Também tem isso, né? Não é ser bobalhão. Eu estou vendo as coisas erradas, não vou fazer nada, vou dar uma de João sem braço, né? Não. Né? Uma de indiferente, né? Não é isso. É porque se eu pagar o mal com o mal, eu vou me tornar igual ou pior àquele que faz mal. E aí que está o grande problema, né? O que nós queremos, né? Nós queremos ter a honra de procurar um comportamento ilibado. Esse é o objetivo do cristão, né? Diante de Deus. Uma vida que buscou a santidade, que lutou, que combateu por isso. Em que eu vou ser diferente dos maus se eu fizer o mal também? Né? É por isso que nós temos que buscar nos fortalecer na fé. Nós temos que procurar estudar. O conhecimento é indispensável para isso. Nós não vamos combater o mal sem o conhecimento. Tá? E quando eu digo conhecimento, eu me refiro à grande tradição nossa, da filosofia grega, da fé cristã, do direito romano, isso que estabeleceu as bases do Ocidente. Né? Tem que conhecer, tem que cultivar a fé e uma coisa fundamental também. Né? Nós temos que, entre nós, conviver de maneira fraterna. As pessoas que procuram a retidão, conviver, conversar, dialogar, ver possibilidades. Criar rede de apoio, né, padre? Redes de formação, de apoio, de ajuda, né, no momento que alguém precisa.
entendeu? Quer dizer, a paróquia tal está fazendo tal projeto para ajudar na formação de pessoas, né? Eu me lembro que quando eu trabalhei em Brasília, né, eu conheci lá numa paróquia da Arquidiocese de Brasília, a paróquia ela promovia, por exemplo, um curso de formação de costureiras. Puxa vida, olha que coisa boa. E ali também era feito formação, era encaminhado a questão de humanizar aquelas pessoas, entendeu? É isso, porque se eu quiser pagar o mal com o mal, repito, eu vou estar me tornando igual ou pior às pessoas que são más. Entendeu? Esse é o princípio. Esse é o princípio. Eu pedi para o padre repetir porque para mim, naquele momento, foi muito importante. Porque quanto mais fragilizado nós estamos, mais nós somos presas fáceis. Sim, né? Claro. Para o mal. Então, naquele momento foi muito importante e foi, assim, algo que eu levei para a vida. E eu vejo muitas... claro, a gente acaba sendo, não é padre nem médico, mas advogado e padrão político, então, nossa, a gente vira... Aí... O povo vem, né? Vem trazer as queixas, vem se queixar, vem falar. E a gente acolhe, entende, é uma missão de todos, né? É uma missão de todos, porque todos nós temos uma missão a cumprir nesse mundo, né? Você que está acompanhando essa live, você tem uma missão para cumprir nesse mundo. Qual a missão, padre? Ser um sinal de bondade, de verdade, de retidão, de um comportamento correto, é isso, né? Buscar santificar cada coisa, a santificação entregar para Deus, coisa, né? Exatamente. É o que a gente tem que fazer. Isso é uma coisa, é um dos preceitos da obra do José Maria, claro, né? Claro. Que a gente tem que, nas mínimas coisas que nós fazemos, primeiro, acordar e entregar o dia a Deus. Afinal de contas, ele não é nosso. Se nós acordamos, pela graça de Deus. Ele permitiu, exatamente. É porque ele permitiu. Então, bom, acordamos, vamos entregar esse dia para Deus, vamos fazer as coisas dentro de um princípio reto, de uma retidão de caráter, de atos. Então, essa é a ideia. E esses momentos de fala, a gente traz nesse sentido, padre. A nossa primeira convidada foi uma médica, foi a doutora Lourdinha. Que ajudou muitas pessoas. Ela é pediatra. Olha só. E ela trabalha até hoje, não vou entregar a idade aqui da doutora Lourdinha, porque eu acho que ela vai me matar. Olha, ela vai... Eu não sei se ela disse na live, mas enfim, eu vou guardar o segredo, né? Tá certo. Mas assim, ela tem muitos anos de trabalho pela pediatria, enfim, no atendimento público. E agora ela está fazendo um trabalho assistencial fantástico lá no Rio Grandense. Olha só. Então ela é a presidente do Rio Grandense agora, Futebol Clube. E ela faz um trabalho fantástico lá. Aí nós conversamos com a doutora Lourdinha, por quê? Porque é isso, né? É fazer da nossa vida uma entrega. Uma entrega perfeita, um serviço. É isso aí. Essa é a ideia da retidão e hoje, né, ninguém melhor que o senhor para falar disso, padre, porque ajudou também na construção desse projeto, enfim. Nós participamos, né? Nós participamos da sociedade. Eu acho que é importante que pessoas de todas as áreas estejam envolvidas nisso, né? E se preocupem com isso, porque não é um dever só de sacerdotes, né? De pessoas que estão numa área, sei lá, da religião, né? Claro que isso é próprio, né? Isso é da essência do cristianismo, né? Da essência de Cristo, né? Ser verdadeiro, reto, né? É de todos, na verdade, quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe quantas vezes a palavra reta ou retidão muitas vezes. É trazida, é a essência. Muitas vezes. Então, quando o Dr. Edson trouxe a ideia, que a gente pensou no 7º mandamento, porque quando o roubar, né, ali não apenas no sentido do tirar bens materiais, mas tirar a esperança, tirar a fé. Não é só isso. O roubar é um mandamento assim muito forte. Mas aí, analisando a Bíblia como um todo, a palavra de Deus, os ensinamentos, sobretudo do Evangelho. Né? Que é a palavra de Cristo, ali a gente vê o quão isso é presente. É o que Cristo nos pede. Jesus ele tinha uma séria reprovação, né, junto às autoridades religiosas da época, né, fariseus e saduceus, e censurava especialmente isso, né?
eram corações desviados. Né? Eram corações desviados. E cumprir uma lei, né, padre? Olha, Na isso é aparência, importante, não adianta eu cumprir aparentemente a lei. Jesus dizia, né, como sepulcros caiados. Né? É. No externo, maravilhosa, né? Mas o coração, o centro, era desviado. Né? Exatamente. Então, exatamente, isso é retidão. Né? A gente tem que procurar retidão nesse sentido, né? Os princípios interiores que daí vão ser refletidos na prática cotidiana. É como o senhor disse, tem muita gente que pensa, mas eu não matei, eu não roubei, eu cumpro a lei, eu pago imposto, tá tudo certo. Não, filho, tu é um fariseu. Agora... Se faz só isso, né, e não cuida dos outros, né? Vamos dar uma acordadinha que a coisa não tá boa nesse caso. E digo assim, né? Isso traz, né, um benefício para a nossa própria vida. Porque a gente sabe disso, né? Quem tem um mínimo de consciência sabe disso. Como é bom fazer o bem de maneira bem feita, porque isso reflete para nós, né? Reflete para nós, entendeu? Então é uma doação, uma entrega, viver de maneira reta, que vai acabar refletindo num benefício para mim mesmo. É como aquela pedrinha que eu jogo no lago, é um círculo que vai se expandindo e vai chegar em mim, né? E então, aí todo mundo pensa assim, outra coisa que o senhor fala que eu gosto muito é que o católico, ele não deve ser católico e pensar que para isso precisa carregar um piano nas costas. Não. Que é feliz, que é alegre e sobretudo, quando a gente vive de forma reta e dentro de regras, é libertador. Claro que é. Porque é miserável pensar no mundo que eu posso fazer o que eu quiser. Na verdade, é desesperador pensar que eu posso fazer o que eu quiser, que eu posso ser o que eu quiser. Olha, se nós não formos livres em Cristo, a nossa pretensa liberdade vai ser uma escravidão nas mãos de Satanás. Então não é fazer o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, não. Isso é libertinagem. Né? Só que a própria libertinagem é uma escravidão. Né? É uma escravidão. Então por isso que nós temos uma vida, preceitos a viver, a cumprir, e isso nos torna felizes e nos traz felicidade. É evidente que Jesus Cristo não quer que nenhum de nós esteja aqui, né, acabrunhado, né, arrastando corrente, arrastando corrente, né, um piano nas costas, né, como é difícil ser cristão. Não, ser cristão, ser católico, procurar viver a fidelidade, é isso. É a alegria da nossa vida e acaba refletindo. Olha, eu tenho 41 anos de idade, né? Eu já acompanhei muitos jovens. A gente vê o processo de conversão de uma pessoa que estava afundada numa vida sem sentido, numa vida nebulosa, uma vida de perdição. Quando essa pessoa se encontra com Cristo, tem um encontro pessoal com Jesus, e ela se depara com a maravilha que é isso, ela fica feliz por colocar a sua vida debaixo da lei de Cristo, da ordem que Jesus exige. E aí, como é que é a tua vida? Não, hoje eu sou feliz, Padre, porque hoje eu sou verdadeiramente livre. Quantas vezes eu ouvi isso? Hoje eu sou verdadeiramente livre, porque eu coloquei a minha vida debaixo do senhorio de Cristo, né? Do Senhor dos Senhores. Né? Isso, e você vê isso estampado no rosto de um jovem, é a prova de que nós temos que apostar nisso. Né? Exatamente. Desse jeito. Exatamente. E aí, guris, como é que estamos? Mais alguma coisa para comentarmos? Não? Tem os comentários aqui. Tem os comentários aí? Tem a Adriana Biac, manda queridos. Seu Roger Almada, sua bênção, padre. Roger, eu fiz o casamento dele. Legal. O seu Jorge Farias diz: grande padre Diego Baltes, filho do meu grande amigo subtenente Baltes, fincou raízes em Santa Maria. Eu?
Um abraço. Basicamente é isso aí. A Adriana Biak comenta de novo. Capelão Baltes, sempre sábio e coerente. Muito obrigado, vereadora Roberto, pela excelente live, pelos ensinamentos de retidão sem relativismos. E no Insta aqui a gente tem também a Monique Pafiadashi. Como é bom ouvir o Padre Diego. Obrigado, Roberto, por essa live. Amanhã temos uma grande festa, hein, Monique? Amanhã temos uma grande festa. Temos que batizar uma mocinha amanhã, uma né? mocinha. Amanhã o batizado, Amanhã padre. o batizado da Luzia. Que Amanhã o batizado da legal. Luzia. Parabéns, meus queridos amigos. Monique, o Guilherme, né? E a Isso gurizada aí. lá e amanhã o batizado da Luzia. Ai, graças que a Deus. legal. Que bom. São bons amigos, padre. Porque também tem isso, né, padre? Porra. Eu fui assim, acolhida pelo grupo da capelania, pela família da capelania militar, né? Não tem nada a ver com o exército. O padre Diego que me achou e acabei vindo, trouxe a Rita, né, Rita? Ali nós temos uma sadia, né, interação. É uma família, uma grande família, entre padre. pessoas da sociedade civil, né? Os nossos militares que participam, né? Famílias, crianças, né? Gurizada vai na missa, né? As famílias estão O senhor sabe, né, lá. padre, que agora a gente tem um grupo, né? Que a gente, pra participar da parte lúdica, pessoal, tem que vir na missa na capelania domingo às 8h30 da manhã. Tá todo mundo convidado, né? Convocado para vir na missa na capelania militar 8h30 da manhã. Porque depois da missa a gente tem um grupo que a gente vai lanchar. E tem até uma camiseta que a gente está pensando em comprar. E vamos lanchar depois da missa. A última vez que nos reunimos tinha, 30, quase pessoas. Olha aí, viu? Então vai, a gente não se sente só, Não, a gente se sente uma amparado. Termina se tornando uma grande família mesmo. É uma grande família. família. De pessoas, é uma alegria. Né? E é isso que a gente precisa, estar próximos e nos fortalecer e confiar e crer. E padre, agora eu vou lhe fazer um desafio para encerrar, assim, que né, o pessoal aí já deve estar dando uma hora de conversa, então, para lhe fazer assim, ó, o que eu ouço muito, sobretudo nos discursos da Câmara, o que o senhor tem para dizer para as pessoas, sobretudo para os meus colegas, que vão para a tribuna da Câmara perguntar o que é o bem e o que é a verdade. Quem é que define o que é bem e o que define o que é verdade? Tem tido cada briga lá, padre. Não, olha, o embate é árduo. O que o senhor diria para essas pessoas que dizem assim, mas quem que vai me dizer o que é o bem e o que é a verdade? Quem define o que é o bem e o que é a verdade é Deus, né? Obrigada, padre. Agora não sou eu que estou dizendo, meus queridos colegas vereadores, é o padre. Como dizia, né, eu vou lembrar aqui uma citação que é muito conhecida, né, Dostoiévski, que dizia, né, se Deus não existe, então tudo está permitido. Se não há um princípio ordenador da sociedade, se não há um princípio primeiro que ordena as coisas, né, aquilo que Santo Tomás de Aquino chamava de primeiro motor, né, Deus. Então, meu irmão, está tudo permitido. Eu posso fazer, então, qualquer coisa. E não é assim. Então, o que dizer, né, para pessoas que têm esse pensamento com os quais a senhora lida e trava esses embates aí, né, homéricos. Né? Homéricos, padre. Quem vai me dizer o que é o bem? Deus. Deus. E se você não operar segundo este, que é o que diz o que é o bem, eu lamento muito. Deus não adianta. Nós temos que ter um princípio, né? Não é do nada, não é um acaso, né? Não é uma anarquia, não é eu faço o que eu quero na hora que eu quero. Não, o bem, o belo, o verdadeiro e o uno, né? Os universais, eles são universais, então procedem de Deus e devem ser executados consoante aquilo que Deus revelou. Então, nós temos que... É um dos grandes desafios de hoje, né? Defender a verdade. Falaram agora antes ali, né? Contra o relativismo. Contra essa ditadura do relativismo que nos acossa, né? Quer dizer, pode, né, tudo pode, tudo é bom, desde que me faça feliz. Não, gente, não é assim. Não é assim. A vida não se constitui assim. Até porque felicidade a gente só encontra em Deus, né, padre? Aqui a gente encontra momentos alegres. Só em Deus. Só em Deus. Claro, Deus nos permite, né, viver, na medida em que é possível viver, a felicidade da fé, né, da nossa vocação, do nosso caminho aqui,
Mas nós temos um princípio e um fim. Esperamos, trabalhamos, esperamos a grande felicidade que vai ser a vida eterna, né? Mas é uma resposta que deve ser dada, e nós não podemos titubear diante de pessoas que são relativistas, diante de pessoas que defendem o mal. Não vamos nos iludir, né? O mundo não é bonzinho, não, tá? Nós estamos em combate, né? Em combate. Nós temos que ser claros nisso. Quem é que vai dizer o que é o bem? Quem vai me dizer o que é o bem? Deus, que se revelou, que nos deixou a palavra, que nos deixou a verdade dos mandamentos de Cristo. Que encarnou sua palavra. Que assumiu a natureza humana e veio dizer para nós o que nós deveríamos fazer, né? Então, e nisso está o nosso lutar, o nosso combater. É por isso, né? Se nós cedermos disso, aí então, né? Perfeito, padre. Padre, para encerrar, assim, ó, só para pedir mais um favor. Para o senhor contar para as pessoas o que o senhor contou no homilia de domingo sobre o caso aquele que aconteceu da pessoa que estava rezando no ônibus. Sim. Para as pessoas entenderem o quanto o mal não descansa e o quanto nós temos que fazer a nossa parte. E que, assim, já dizer, padre, que esse projeto ele é um grão de areia, mas que todo mundo que está nos ouvindo, e enfim, que tenha essa consciência, que faça o seu grão de areia, sabe? Que construa o seu pouquinho, que leve a palavra de Deus, que defenda a retidão, os valores morais, cristãos, do bem, da justiça, da verdade, na sua vida, e que faça esse combate diário para as pessoas entenderem que, na verdade, nós precisamos disso, porque o mundo está sendo, assim, acossado. O caso eu vou resumir, mas consiste no seguinte, né? Acho que 2 semanas atrás, eu recebi no meu WhatsApp, de uma pessoa próxima, uma pessoa amiga, um vídeo de uma religiosa, uma freira, da cidade do México, né? Não lembrava onde era. E ela relatando que uma outra irmã da congregação dela entrou no ônibus, tá? E percebeu que uma pessoa estava com algo que parecia ser um terço na mão, rezando. E essa outra irmã pediu então para a possibilidade de rezar junto, né? E daí, de maneira talvez inusitada, né, essa pessoa respondeu que não poderia rezar junto, e explicou a razão de por que não. Isso é chocante. Porque aquela pessoa que estava com aquilo que parecia ser um terço, ela declarou-se, definiu-se como satanista, né? E disse para esta irmã que eles, dentro dessa convicção que eles têm, né, no nosso entendimento, no entendimento de Deus, que é o Satanás, ele é o adversário de Deus, né? A Sagrada Escritura nos revela isso, que ela, todos os dias, ela tinha a missão de rezar, de fazer aquelas, vamos chamar assim, né, de orações, 4 horas diárias de oração. Para destruir o que, padre? Para a destruição do sacerdócio católico e das famílias católicas. Aí você vê o quanto eu e você temos que rezar, todos nós, né? Isso ocorreu aí, hoje eu estava conversando aqui com um grande amigo meu, que é o Padre Ivo, aqui da paróquia de São José do Patrocínio, ele me falou sobre esse vídeo também, né? Então, correu aí nos grupos católicos, as pessoas estão sabendo disso. Meus irmãos e minhas irmãs, você aí na sua casa, na sua família, reze, reze e reze, porque a oração, ela é a grande arma do católico, do cristão. É a grande arma, né? Família que reza unida, permanece unida. O lar onde há oração, onde há a presença de Deus, né? Nós temos que fazer isso. Porque o outro lado tá fazendo sei lá o quê. Tá fazendo lá o que eles fazem. Tá, né? Fazendo o que eles fazem. Então, nós temos que rezar, né, pelas nossas famílias. Rezar para que Deus consiga tocar o coração dessas pessoas, porque é para isso que nós estamos aqui, para sermos sinais de luz, né? De retidão. De retidão. É isso aí, padre.
Bom, pessoal, era isso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, faça agora, porque a gente também precisa liberar o Padre Diego. Nós precisamos ir dar jeito dos nossos tapetes para amanhã, Sim, Padre. amanhã temos os tapetes de Corpus Christi, né? Então, pessoal, se alguém quiser perguntar alguma coisa, pergunte agora, Deus me falam. Se não, Padre, eu vou lhe agradecer muito. Eu que agradeço a senhora, Deus abençoe, né, no trabalho. Obrigada, Padre, vou pedir que o senhor faça uma bênção aí para esse povo que está nos acompanhando e para nós todos aqui. Vamos então invocar a bênção de Deus, né, sobre todos nós, sobre aqueles que nos acompanham, suas famílias, sobre a nossa cidade, né, sobre a nossa comunidade santamariense, essa terra que tem o nome da Mãe de Deus, né, Santa Maria. Né? O Senhor Deus Todo-Poderoso, por intercessão da Virgem Maria, abençoe as vossas famílias, a vossa vida e vos guarde nos caminhos da retidão, nos caminhos da verdade. Abençoe a saúde do corpo, da alma. De repente, se você tem alguém na sua família que está enfermo, que essa bênção chegue também para os enfermos, né? Seja de doenças físicas ou doenças espirituais. Essa bênção seja também derramada especialmente sobre as nossas crianças, os nossos jovens, né? Sobre toda a nossa cidade, sobre todos os que nos acompanham. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, Padre. Eu que Obrigada agradeço. por nos receber, Senhora, pessoal. todos aí, Obrigada. pessoal, né? Amanhã, missa, pessoal, Corpus Christi, se quiserem, na capelania 10h30. Mas não deixem de ir à missa. Em alguma missa, participar da procissão de Corpus Christi, aqui ou em Vale Vêneto, enfim. Participem, nós precisamos rezar, né, Padre? Bastante, bastante. Obrigada, pessoal. Tchau, boa noite. Santa noite.